pessoal, tudo bem com vocês? Olá, hoje estamos aqui com a Vanessa e com a Valentina e nós vamos entrevistar elas. E hoje elas vão ter a honra de ser entrevistadas. A Vanessa já faz parte do nosso podcast, mas a gente resolveu entrevistar ela hoje porque a história dela é muito emocionante. E de parte a Valentina também, que mora junto, É filha. Então, né, vamos mostrar aqui a realidade um pouco. Olá, Vanessa, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Boa noite. Olá, gente, apresentando a Vanessa aí pra vocês. Então, Vanessa, começa falando um pouquinho sobre você, né? Sobre dois filhos. Fala um pouco sobre você. Bom, eu tenho 42 anos. Eu não podia ter filhos. Quando eu tinha 33 anos, eu fui abençoada com a Valentina no dia do meu aniversário. Aí, um ano depois, no mesmo dia, nasce o Miguel, né, Valentina? O Miguel é uma criança atípica, né? Tem a síndrome de Pallister-Killian e ele tem diversas comorbidades, assim, né? A parte respiratória é o que mais afeta. A motora, a neurológica, que é bem afetada, Valentina. Mas assim, a gente, nesse decorrer desses 8 anos, a gente tem aprendido muito em como lidar, em quais profissionais está levando, em famílias também que a criança tem a mesma síndrome, né? Então a gente vai aprendendo umas com as outras. A gente se apaixona pela Vanessa, né? Ela é meiga, ela é querida, até no jeitinho dela explicar sobre a comorbidade, sobre a síndrome genética do Miguel, né? Miguel é um anjo e a gente que acompanha, né, Vanessa? Nós somos amigas há mais ou menos um ano, né? Começamos na clínica Azul Therapy juntas e desde então a gente se tornou uma família. E a gente ficou muito triste esses dias, porque o Miguel precisou de uma internação, né? Sim. E a gente viu o quanto que a gente ama, né? Porque assim, realmente faz muita falta. Vocês fizeram falta e a gente, né? O que a gente podia fazer para Valentina, para Vanessa, para o Miguel? Oração, né? Valeu muito, Nossa. né? Muito. Nenhuma soltou a mãozinha da outra nesse momento. E então a gente está aqui hoje, é motivo de muita alegria, entrevistando a Vanessa, que é uma das 4 vozes. E a Kedma não veio hoje porque foi. Verdade. Tá se preparando para viajar, gente, olha só. Então tá, gente. E conta um pouquinho então o que você passou esses últimos dias com ele, né? Porque a gente sabe que foi meio complicado, foi correria. Então por isso mesmo que ela não participou do último, né, gente, que a gente fez. Então, porque ela estava na correria com o Miguel. O Miguel, ele ficou mais ou menos umas 48 horas sem acordar. Só dormia. E esse não é o padrão dele. Ele é uma criança que dorme à noite e está sempre ativo durante o dia. Verdade. E quando deu assim as 48 horas, eu falei, não, a gente vai levar, até porque ele já estava com sinal de uma infecção na tráqueo, né? Uma traqueite. Aí levei no hospital. Chegou lá, eles fizeram um exame, foi diagnosticado a infecção. Não se sabia ainda, mas certeza que era uma traqueite por conta dos sintomas, né? E deu também que ele estava com sódio, potássio e cálcio baixo, por isso dele estar tão rebaixado. Sim. Aí ele foi internado na UTI, como não tinha vaga aqui no São Lucas, encaminharam a gente para Jundiaí. Foi um período bem difícil, porque lá a realidade é outra. Eles não queriam ele na UTI, mas enfim, conversa. Foi bem atendido, né, Vanessa? Atenderam do jeitinho que... Sim, aí internaram ele na UTI, porém deram alta para ele, assim que o exame de sangue deu que ele já não tinha mais a infecção. Porém, o sódio, cálcio e potássio ainda estava ali no limite. Mas mesmo assim, deram a alta para ele. Aí viemos para casa no dia 28, na madrugada do 28 para o 29 ele não ficou bem. Aí amanheceu o dia, nós levamos ele no dia 29 e ele internou na UTI de novo. Ei, Miguel! Saiu
e nessa ressonância deu sangue na cabecinha dele, que uns médicos dizem que foram pequenos AVCs, até porque ele está com o lado direito meio comprometido, e outro me disse que foi por queda, mas essa opção é totalmente, não cabe na nossa realidade, ele não tem como ter sofrido uma queda, né? Então eu acredito mais no AVC. Portanto, eu quero uma segunda opinião de neuro, então já consegui marcar com o Dr. Matheus, que é o antigo neuro dele. Nós vamos levar ele para Campinas na próxima sexta, para ver o que ele disse, ele pede mais exames, e ver realmente o que ele teve, porque até então a gente não sabe ao certo. Né? E aí as pessoas que nos acompanham pode observar, né, que a nossa rotina de cuidado, a nossa rotina, a nossa agenda é bem diferente, né? É uma rotina de médicos, é uma rotina de consultas, a gente está sempre tentando o melhor para os nossos filhos, né? Com certeza. E a Vanessa, a gente, né, conhece a família dela, a história dela, ela é uma mãe totalmente dedicada, gente. Até porque, né, Vanessa, me corrija se eu estiver errado, a síndrome do Miguel, a expectativa de vida, né, não foi tão alta quando você soube do que ele tinha, mas com o cuidado que você oferece para o seu filho, ele vai viver aí com a gente por muitos Realmente, anos. acho que o cuidado que ela dá tem que explicar um pouco aí pra Gente, gente. a sua mãe é bem cuidadosa, Valentina. Cuidadosa até demais. Até demais, Valentina, Gente, conta pra porque gente. Porque A ela Valentina faz não vai todos esconder os nada dias, aqui. nossa, Conta pra né? gente, Valentina, lá, ó. Olha pra aquela câmera lá e conta da sua mãe, Valentina. Assim, às vezes ela não sabe aonde parar. Ela cuida muito. Ela cuida muito. Muito! Gente, Mas você quer isso pro seu irmão? Sim, Que ele seja sempre bem cuidado, não é? ai que E bom. você ajuda também, né? sim. Sim, Ele né? precisa, se ela A sabe. gente não Ela conhece. faz, né, Valente? Gente, ela cuida de verdade. É porque todo dia eu vejo a Vanessa chegando lá na clínica, tem que tirar a cadeira, tem que descer o Ele Miguel, é pesado. ele usa o respirador também, né? Isso que eu acho muito curioso, porque imagina, não pode faltar luz, não pode nada. Ele precisa sempre estar ligado na tomada. Exatamente. Conta pra gente, porque isso aí eu nunca tinha visto. Quando a energia no meu bairro, na minha rua, acaba, eu entro em desespero, porque pelo fato dele usar a ventilação mecânica, eu tenho sempre que estar olhando quantas horas ainda tem na ventilação para ele. Se por acaso eu ver que falta uma hora e meia e ainda não voltou, eu tenho que dar um jeito de ir para algum bairro, para casa de Nossa. alguém ou até mesmo para o hospital, porque lá tem um gerador, né? Para que ele possa estar ligado a essa Gente, máquina. a gente não para pra pensar nessa dificuldade, Como né? você faz no carro? Ou é No carregado? meu carro tem um adaptador que ele liga o aparelho dele. É um achado, né, Valentina? Mas fica sempre com medo, né, Vanessa? Sim. Fica sempre essa Por causa de preocupação. Porque às vezes, quando falta energia em casa e eu preciso aspirar ele, eu tenho que aspirar com uma extensão nesse aparelho dentro do carro. Nossa, E a aspiração você faz todos os dias. Sempre que precisa, às vezes 5, 10, 15, depende de como ele tiver, é o número de aspirações que vai ser feito. Né? Nossa, a Vanessa é professora, é técnica de enfermagem. Mas o que, Vanessa? Ela canta salmo na missa, ela tem o dom da música. Olha. Vanessa, a gente assim, se espelha, né? A gente se espelha muito em A gente você. também, né, Valentina? E a Valentina. Cada uma, né? A Valentina, ela acaba sendo amiguinhas dos amigos do Miguel, né, Valente? Né? Ela sempre fala do Azaf, do Pedro, da Agnes, É do assim. Henrico. É filha. A Valentina tá um pouquinho tímida, né? Também você foi pra escola hoje, acordou cedo, né, Valentina? Não, Você não foi pro colégio hoje? não. Ontem eu tive passeio. Aí hoje tirei pra descansar. Ah, tá. E aí você falou assim, vou lá com a minha mãe no podcast, dar uma força pras meninas, pra deixar aquilo mais animado. Falam pra elas, falam assim que durante essa internação do Miguel a gente teve muito pouco tempo, né, junta. Então ela cobra muito esse tempo. Então, querendo ou não,
gente vai buscar. Exatamente. Né? Então a gente tá junto sempre que pode. Juntas, né? Que linda, né? Ai, Valentina. Valentina. Mas assim, a gente vê, né, que a Valentina vai fazer quantos anos, Valentina? Agora vai fazer 10 anos. E você, assim, observou um pouco mais de maturidade na Valentina por ter o Miguel, né, nessas condições? Sim. A Valentina, querendo ou não, ela amadureceu bem rápido. Né? Porque assim, o Miguel desde sempre, desde 9 meses, ele é uma criança que precisa muito, ele interna muito. Só em 2019, né, Valentina, foram 8 meses de internação. Então, assim, ela ficava com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com os avós da parte do pai, com o pai, né? Então, era sempre assim, sempre com um, sempre com o outro. Eu sempre precisando de ajuda, porque às vezes para eu tomar banho, eu preciso de alguém que ficasse olhando ele. Né? E aí entrava a Valentina. Entrava a Valentina na ajuda, né? E a Valentina, né, ela não sabe assim fazer os cuidados, tipo, fazer uma troca de fixação de tracostomia, aspirar, ainda não, né? Mas quando ela tiver já um tamanhozinho, a gente vai ensinar, né, filha? É importante. Porque é importante saber, né? Caso você precise, né? Caso precise ali de um socorro. Na hora do desespero, tá sem enfermagem, ou eu não tô no banheiro, né? A enfermagem sempre fica com você também. Sempre Sim, fica com o Miguel. fica 24 horas. Mas às vezes, assim, acontece de, vamos supor, ficou doente, a empresa não conseguiu uma pessoa para mandar no lugar, aí a gente acaba tendo que ficar sozinha. Então, querendo ou não, E assim, à noite, quando você vai dormir, você tem que ficar de olho. Você dorme no mesmo quarto. Não, e ele dorme. Normal, sozinho. Ele dorme no quarto dele, separado com a técnica de enfermagem. Eu só fico meio assim quando é uma enfermeira que eu não conheço, nova. Aí é complicado, porque o Miguel é não verbal, né? Ele não fala, ele tem o neurológico bem comprometido. Então isso prejudica. Assim. Mas de noite ele precisa também ser descuidado, ele dorme a noite inteira. Tem que acordar pra... Tem noite que ele dorme a noite toda, ele é Valentina. Tem noite que ele não dorme a noite inteira. Tem época quando ele está infectado, que ele está necessitando muito de aspirações e de troca, porque ele é uma criança colonizada. Né? Então na tráquea dele já tem uma bactéria que mora ali. E se a gente não fizer higiene sempre que é necessário, ela prolifera, né? Ela aumenta. Sim. Então, no meio da noite precisa fazer essa troca, além das trocas de fralda, né? Então, assim, a pessoa tem que estar ali mesmo atenta para ele. É um cuidado intenso. É um negócio assim, das mães atípicas que eu acho, esse negócio do sono. Porque, gente, é difícil. E o Pedro, lá com o diagnóstico, ele não dormia, ele só dorme à base de remédios. Mas, tipo assim, é totalmente diferente, né, de uma criança que precisa de cuidado. Então, assim, ela tá há 8 anos quase sem dormir, praticamente. Imagina. O Miguel, ele toma também medicação para dormir, Ele toma. porém, tem época que ela não faz efeito. Ou faz efeito contrário. Ele fica a noite inteira acordado e dorme o dia todo. Você vê que às vezes a gente chega na clínica e ele tá dormindo. Tá dormindo. Né? Então, aí depende muito. Oi, gente, tem alguém aqui nos acompanhando? Olha, envie sua pergunta, né? Pra Vanessa, pra Valentina, pra mim, pra Ana. Nós estamos aqui para conversar, né? É um tempo que nós nos dedicamos a esclarecer dúvidas, a levar conhecimento, a fazer uma troca mesmo de uma maternidade atípica, né? Vocês viram aqui que a Vanessa é mãe do Miguel, né? Miguel com 9 anos, não, né? Tem aí alguns cuidados intensos, mas a Vanessa abriu mão da vida, né? Para poder cuidar muito bem dos filhos dela, né? Com toda certeza. Com toda certeza. E eu, assim, durante a internação do Miguel, eu fiquei afastada do meu trabalho, né? Graças a Deus, o meu trabalho tem um regime que eu posso acompanhar ele na internação sem ser prejudicada o meu salário, assim, ele vem depois por completo. Né? Graças a Deus. Só que, assim, depois que ele saiu da internação, ele está indo aos médicos. E querendo ou não, eu preciso acompanhar, porque as técnicas não sabem o que aconteceu com ele, todo o histórico. A minha mãe também não sabe. Então, querendo ou não, eu tenho que ir. Que nem hoje eu tive que falar para minha chefe que eu não vou na segunda e não vou na sexta. Porque eu tenho que acompanhar. Essa semana que passou, eu não fui na terça e não fui na quarta. Mas era que venceu. Ela não tem como negar. Tem como não ser, né? Aí
muito, né, Exato. Vanessa? Eu não tenho como negar porque, gente, eu não sei as pessoas como são, mas os meus filhos são minha prioridade. Sim, a gente sabe disso, Né? né, O Valentina? trabalho é aquilo que nos dá o sustento, né? Porém, gente, é eu e eu, entendeu? Sim. Né? Por eles. É, Valentina, assim, se eu pedir ajuda do pai, o pai também ajuda, mas ele não está sempre ali, então ele não sabe tudo, né? Sim, nós também, né? Nós, enquanto mães atípicas, né? Eu, mãe do Vitor, com 26 anos, né? Se precisa levar no médico em qualquer lugar, eu tenho que levar também. A gente sabe tudo da vida do nosso filho, até o que vai acontecer. Eles fazem perguntas que, assim, por mais que a minha mãe está dentro da minha casa o dia todo, ela não sabe responder. Né? E eu, sendo separada há 4 anos, os pais já não sabem mais como é o dia a dia da criança, o que ele toma de medicação, como é a crise dele, ele não sabe. Então, assim, eu tenho que... E ele tem rotina de medicação todos os dias. Tem. Todos os E dias. agora, por conta dele ter tido diversas crises convulsivas, aumentaram as medicações dele. Né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho para ver se não vai ter A resposta terapêutica mesmo, exato, né? se vai cessar, né? Então, tem toda essa questão. É um cuidado intenso, permanente, pro resto da vida. Nossa, né? Enquanto nós, mãe, vivermos, é para cuidar dos nossos filhos, né? Parece que a gente não vai ter mais. Não vai ter mais descanso, gente. Mas também a gente não vai fazer disso um parto, né? Vamos fazer disso uma vida normal, tranquila. A gente não vai se vitimizar, nem romantizar o autismo e nenhum outro transtorno. Mas também a gente vai deixar ele do jeito que tem que ser, né, Vanessa? Sim. A gente faz aquilo que pode, Sim. né? Sempre com esperança, né? Sim. Só que também a gente tem que estar no chão. Pé no chão. Sabe? E no meio da internação do Miguel, você também teve uma crise de sinusite, né? Ficou ruim. Não tô bem até hoje, minha voz não voltou ao normal, É. né? Eu passei bem mal lá, mas eu tava ali. Tava Tinha ali. que estar ali. Tinha que estar. Mas não tem tempo nem pra ficar doente. Bem pra ficar doente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta pra gente aqui. Franda, boa noite. Jéssica, boa noite. Agora entrou. Ai, que bom. A Kedma entrou. Kedma! Vamos sentar, Kedma! Ai, querida. É muito bom, né, ter pessoas aqui acompanhando a gente. Essa live vai ficar também gravada. A gente tem um canal no YouTube, né, Alana? Isso mesmo, gente. Pede para as pessoas seguirem, Alana. Se vocês quiserem seguir lá nosso canal, né, se inscrever, 4 Vozes, 1000 histórias, tá? Não deixe de seguir, que toda semana a gente vai estar postando vídeo lá para vocês, entrevistando alguém. Claro, hoje uma de nossas entrevistadoras está sendo entrevistada aqui pela gente, mas é sempre bom ter informação, né? E o que não falta é a informação que a gente está passando aqui, né? Cada uma com a sua maternidade. Com a sua maternidade. A Kedma está respondendo ali você. Kedma está respondendo? Não poderia perder, né? Mesmo que de longe. A Kedma está se organizando, né? Para descansar uns dias aí. Mas semana que vem ela está aqui com a gente. Ou na outra semana, né? Preciso, né, gente? Todo mundo tem que parar um pouco em certo momento, porque Gente, não é fácil, né? É cansativo. E a rotina? O Miguel vai todos os dias na terapia? Isso. O Miguel faz terapia desde um mês de vida, porque como ele tinha muitas crises asmáticas, assim, né? Ele precisava muito da fisioterapia respiratória. Então, desde um mês de vida, ele vai... Gente, era aquela coisa assim, a moça fazia assim, ó. Ai, que bonitinho! Ah, então conta pra gente como você descobriu, como que aconteceu quando ele nasceu, né? Conta pra gente. Na gravidez você já descobriu? Não. A minha gravidez da Valentina, eu fiquei afastada uns 9 meses. Porque eu passava muito mal. Muito enjoo. Diz que menina passa muito mal mesmo. Muito também, mas assim, eu era diagnosticada com fibromialgia. Então eu tinha muitas dores, eu não podia mais tomar medicação. Você tinha dor no corpo. Em todo canto, até nas juntinhas assim. Grávida não pode tomar, né? Não. Então eles me afastaram. Os 9 meses assim, eu fiquei deitada assim, né, Valentina? Aí, Só cuidando da barriga, né, Valentina? Recebendo carinho, né? Só enchendo a barriga. Aí tudo bem, né? A Valentina nasceu. E tem uma coisa, foi um fato. Eu lembro até hoje, eu estava grávida de 6 meses, eu estava passando pela avenida com
contato. E eu lembrei de um sonho que eu tinha tido naquele momento, assim, né? Que eu sonhava que Deus me mostrava que meu filho ia ser Down. Né? Aí tudo bem, aí passou 3 meses depois a Valentina nasceu e nasceu perfeita, né? Agradeci a Deus, né? E tudo. Aí tá bom. Aí quando ela tinha 3 meses, eu engravidei do Miguel. E a gravidez do Miguel, a gestação, foi completamente diferente. Eu não tinha dor nenhuma, eu trabalhei a gravidez toda. Eu me afastei tipo coisa de uns 15 dias antes dele nascer. E já cuidando de uma bebê. Exato. E achando que ia Nossa. vir uma criança perfeita. Sim. Aí, porque não tinha dado nada, exame nenhum, né? Pré-natal perfeito. Aí nasceu o Miguel. Assim que eu vi ele, eles nem me mostraram, nem tenho aquela foto que todo mundo tem como bebê, né? Porque ele nasceu meio se afogando com líquido. E aí a hora que deitaram ele lá, que eu vi o rostinho dele, eu falei, essa criança tá mal assim. Aí a gente tenta pesquisar, é coisa de mãe, né? A gente tenta procurar para ver se achava que era, mas não, nada. Aí com 13 dias eu levei ele na doutora Glaucia, uma excelente médica. Ela acompanhou ele e aí ela já, ouvindo que ele era uma criança chiadora, já mandou para fisioterapia respiratória e com 1 mês eu consegui uma clínica aqui perto da Avenida Brasil e aí ele fez lá por um bom tempo. Aí de lá eu tentei levar ele na PAI, mas aí depois logo em 2019 ele teve atraque, ficou dependente de oxigênio, ele já não tinha mais como eu levar porque o Ele tinha qual idade? 2 anos e 9 meses. E ela era pequena também. 3 anos e 9 meses. Um aninho de diferença, né? E aí o oxigênio durava muito pouco, não tinha como eu levar ele nos consultórios, né? Porque um cilindro para ele durava 1h30. Nossa. E aí nessa época ele usava aparelho auditivo, só que a gente levava em Campinas, aí não tinha mais como levar, foi um transtorno. Foi. Aí por fim eu tive que optar deixar ele sem o aparelho, porque aqui até hoje ainda eu não consegui um lugar que faça as audiometrias, que faça tudo que tem que ser feito no aparelho, né? De tempos em tempos a gente tem que aumentar o silicone que coloca, que ele cresce, né? E também o aparelho, né? Porque o dele ficou com a pilha dentro e oxidou, né? Estragou. Meu Deus, Miguel. Miguel. Caro, Foi gente. Miguelzinho, viu? Foi difícil. Né? Aí, graças a Deus, ele foi na PAI por um tempo, ele fez ecoterapia por um tempo. Que Aí bom. depois do home care, ele começou a receber fono, físio e TO em casa. Só que assim, era muito pouco. Porque a fisioterapia em casa, a gente não tem os recursos que tem na clínica. TO é uma vez na semana e a fono 2 vezes, mas também não tem assim, aparelhos, né, para ser usado com ele. E aí uma mãe também atípica me apresentou a clínica, e graças a Deus deu tudo certo e ele está lá hoje com profissionais assim, Que é a Azultera. extremamente, gente, isso, a Azultera. Azultera. Esse tempo que ele ficou internado, eu vi o quanto que o pessoal gosta dele, porque eles me mandavam mensagem perguntando todos os dias. Você já vai lá faz anos já? Ele começou em abril de 2024. Começou no passado, Vitor. Começamos juntas, juntas. Vitor. Uma semana de diferença. Fevereiro, mas... Eu assim, eu fico triste de não ter conhecido a clínica antes, porque teria feito muita diferença, eu acho. Tá vendo, Gabriel e Eliane, a importância que nós damos, né, para a clínica de vocês? Estamos de olho, hein? A gente gosta muito da Azultera, de verdade, gente. Muitos profissionais já em um só lugar, é bem mais fácil. Sim, não precisa ficar levando em diversas clínicas, tipo levar um físio em um lugar, em fono em outro, em TO em outro. Não, ali já tem tudo. Eles trabalham juntos, né? Não só sozinhos. E o bom também da Azultera é que eles nos chamam, né, para conversar, para entender, né? Eles são engajados, né, Vanessa? Para dar uma devolutiva da Sim, criança, bem que eles engajados. esperavam, que alcançou. Sim. E desde que ele começou a terapia, você notou muita diferença? Porque antes ele fazia em outros lugares e era poucas vezes também, e agora É mais intensivo também, né? É intensivo, que ele chega em casa, gente, Miguel. ele já vai no carro, já desmaiado, tadinho. Se ele falasse, mãe, me dá sossego. De novo, não, né?
Né, Valentina? Você não acha que ele pede um sossego de vez em quando? Do jeitinho dele, mas ele pede. Ele pede. Hoje você acompanhou a gente na clínica. Como que foi dentro do carro? Ele chegou em casa como já? Morto. Ele foi morto e voltou morto. A expressão Mas ele de dormiu na criança. clínica ou ficou acordado? Na clínica? Se ele ficou acordado na clínica? É, pra fazer as atividades. Ontem eu vi que ele tava dormindo. Ele chegou assim, dormindo, porque eu moro muito longe, né? Então no carro Ah, ele tem já o vai balanço do dormindo. carro, né, É. gente? Aí ele chegou lá, dormindo. Aí durante o atendimento ele acorda. Sim. Aí ele vai cansando. Aí quase no finalzinho do atendimento ele volta. Aí ele vai dormir de novo, ele acorda. É assim. Sim. E aí, como ele cansa, né? Ele já chega em casa dormindo. É porque mexe, né? Nas pernas, nos braços do É, menino. a gente vai na academia, faz 1 hora, já fica Então. cansada, né? É, ele foi bastante. É. Então, Ô, ele Vanessa, faz- e a alimentação do Miguel? Miguel? Porque a gente imagina assim, o Miguel, né, ele se alimenta de fruta, de verduras, de legumes, tudo batido, tudo pastoso. É assim mesmo ou não? Não. A dieta dele não é... Ele tem seletividade? O Miguel, ele comia até 1 ano e 8 meses. Depois, por conta de refluxo, mesmo ele fazendo a cirurgia do refluxo, ele não aceitava, ele estava perdendo muito peso, né? E também aspirava muito. Perigosíssimo. Aí foi feita a GTT Sim, e ele passou a tomar só dieta. sim. E de 1 ano e meio, mais ou menos, para cá, ele toma só dieta cetogênica por conta de crises produzidas. sim. E foi assim, gente, foi tirar com a mão essa dieta. Agressivas, né? Isso, e como essa dieta cetogênica, ela não tem carboidratos, então ele não pode comer Nada nada. que Então, tenha carboidrato. exato. Então, assim, pela boca ele já não come mesmo, porque ele não aspira. Sim. Né? Ele também eu descobri depois que ele tem uma hérnia de hiato. Então, assim, ó, é algo que quem come dói muito na Valentina. O pai da Valentina e do Miguel também Tem. Então, ele fala que é uma coisa sofrida, Uhum. mas pelo fato dele não comer pela boca, Então. é algo bom. Então, assim, como já faz muito tempo que ele tem a GTT, pra ele tá tudo bem, tá Vanessa, tudo fala para as ótimo. pessoas o que é a GTT. Né? A GTT é um botãozinho que fica na barriga Uhum. que a gente coloca a dieta ali. Então Sim. ele não sente gosto de nada, né? Porque nada passa pela língua, já vai direto ali e já vai pro estômago. Sim. Né? E ele tem uma bomba também que vai descendo por gotejamento, então assim, ele não vomita, não desce muito rápido, passa tudo em 1 hora. Vocês estão vendo, gente, como o Miguel é bem cuidado? Graças a Deus. Se alimenta bem, dorme bem, tá sempre cheiroso, tá sempre no algodão. Porque Os assim, pijaminhas. porque vocês precisam de ver a gente que encontra a Vanessa de segunda a sexta, né, Luana? Então a gente vê o Miguel, ele vai todo estiloso, gente, vocês não têm noção. Ele vai assim, ele vai cheiroso, as roupas dele assim, fala, Vanessa, é um cuidado, é um capricho. Claro que nós também temos com os nossos filhos, né, Alana? Mas o Miguel, ele é acima da expectativa. Ai, gente. Isso é um reforçador. Mentira, a Vanessa eu não tenho- precisa disso. Eu tenho muita preocupação nessa questão de cheiroso pelo fato dele ter a traqueostomia. Porque, querendo ou não, ela vaza a secreção. E secreção tem cheiro. Né? Então, assim, a minha preocupação nessa parte com higiene é para que não haja Nossa, a cheiro. gente nunca Então, eu sentiu. cuido muito da higiene dele por essa questão, gente. Sim. Porque não é agradável você chegar perto de uma criança e ela tá Nossa, com a gente cheiro nunca de nem imaginava que a secreção tinha cheiro, porque... E vocês podem reparar que ele tá sempre com uma gase, assim, Sim. pra que não molhe a roupa, porque por baixo, a traqueostomia tem um buraquinho. Sim. E o Miguel, pelo fato dele ter laringomalácia, eu não sei explicar o que é. Tá, deixa isso que vai perguntar. O doutor Gilson, ele me falou, foi difícil fazer a tráqueo dele porque ele tem laringomalácia. Eu nem fui pesquisar, porque eu não ia entender. É. Então, assim, tem um buraquinho grande embaixo que vaza bastante, né? Então, aí a gente coloca esse paninho, às vezes eu coloco até um babadorzinho por cima do Ai, paninho gente, pra não sim. chegar a molhar a roupa, É. pra não ficar com cheiro, né, gente? E todo mundo que conhece ele como cheirosinho, né? Sim, muito. E essa questão que a gente tinha até falado na última entrevista que a gente teve com a Kedma, que ela tinha comentado dessa questão de escola, que
vi, né, muitas pessoas que porque às vezes eles obrigam também a ir para a escola. Mas como funciona essa parte com o Miguel? Você passou já por uma... Eu tive muita preocupação quando ele estava perto dos 4 anos, né? Porque com 4 anos é obrigatório. Então eu conhecia uma pessoa que ela foi conselheira tutelar. E eu expliquei tudo para ela. Ela falou assim, Vanessa, tem casos e casos. Sim. No caso do Miguel, pelo fato dele fazer uso de ventilação mecânica e traqueostomia, se alimentar com uma bomba de infusão, né? Por uma GTT. Sim. Seria assim, e outra, a criança Entendi. não tem o Cada responsabilidade, neurológico né? preservado, né? Então, assim, ele não entenderia o porquê de estar ali. Em questão de interação com as crianças, o Miguel Sim. tem muito, Tem. né, Valentino? Assim, ele está sempre no meio de crianças, então ele dá esse direito dele de convivência está reservado. Mas, mesmo assim, pelo fato de eu ser professora, eu matriculei ele na minha escola, na EMEI, e a professora da prefeitura vai na minha casa. Ai, gente, tá vendo? E o que ela trabalha com ele? Ela faz o trabalho de uma TO. Ela faz Sim. um trabalho de sensibilidade, né, de tato, o sensorial. Ela trabalha o auditivo, Ela o pode visual. contar histórias pra Ela conta ele, né? história, coloca musiquinha, Ah. canta, entendeu? Então, assim, ele Sim. gosta muito dela e ela também gosta muito dele. É. Então, assim, Gostar dele não é difícil, gente. e ela tá acompanhando ele desde o jardim, que hoje ele tá no 3º ano. Ai, gente. Vai ter Tem formatura. A gente vai na formatura do Miguel. Miguel. Que a professora manda pra mim, olha, vai ter a festa junina. Sempre teve um ano, Sim. quando ele estava no 1º ano, na Valentina. A professora fez um camarote pra ele. Ai, Eu cheguei com ele na cadeira de roda na festa e não era um camarote pequeno, não, era tipo uma sala assim só pra ele. Aí depois Olha a vieram inclusão. todas. Isso. É isso, gente. Olha, isso é inclusão. Preparar, né? Depois Acolher. veio a professora, que assim, essa professora acho que tinha visto ele uma vez só, que ela tinha ido na minha casa. E assim, você vê o carinho? Sim. Entende? Assim, todas as crianças foram, tiraram fotos com ele. Foi muito bacana. Sim. Ai, Muito bacana gente. mesmo. Essas histórias, né? Você já tá perguntando? Ah, não. Ah, não. Foi se você assinou. É. Gente, coloquem aí questões, perguntas, dúvidas, elogios. Pode colocar. Né? A Valentina quietinha. E você, Valentina, tá na escola? Tô no 5º ano. 5º ano, você gosta? Eu gosto. É legal, tem bastante amiguinhos lá. Uhum. Olha que legal. E tem bastante, tem crianças autistas com síndrome de Down Na sua escola? na sua escola? Tem, mas é uma só. Uma só? É Na escola uma menina? toda só tem uma criança? É? É um menino, tem sempre alguém pra acompanhar ele. Ah, que bom. Uma pessoa que faz uso de cadeira de roda, na sua escola não tem. E sua escola tem? É, só Quando eu Miguel. vou nas festinhas dela, É só só Miguel. Miguel. E sua escola, assim, ela tem acessibilidade? Se o Miguel for pra te acompanhar numa festa, ele tem um lugarzinho que a cadeira dele passa e chega no lugar sem dar problema com a mamãe? É meio difícil. É meio difícil? Porque assim, eu acho que eles não pensam. Explica. Porque se precisar trocar ele, não tem onde trocar ele. Essa é uma dificuldade. Eu ia falar que é bem acessível, porque tem rampas, Tem tem rampa. elevador, então assim, nessa parte é bem acessível, mas eu não tinha pensado na questão de troca. Tá vendo? E a pessoa Mas- agora eu já tinha comentado com você? Não tinha não. Eu acho que no elevador não cabe ele. O elevador é minúsculo. Eu nunca subi com ele. Também aí. Você tá vendo como a criança... Ela sabe. Então a gente poderia, né, Valentina, quando a gente tiver a oportunidade, falar, olha, se aparecer uma criança aqui ou um adolescente precisa fazer uma troca de fraldas, como é que a gente pode fazer? Aí leva a ideia e a escola constrói, né? Eu acho que toda ideia é bem aceita, é muito válido. Isso faz parte de uma inclusão. Aí, Talvez não todos tinham os lugares pensado. que você Na vai, verdade, você encontra dificuldade nisso, de troca. Todos os lugares que eu vou não tem um trocador para uma criança de 8 anos. Não tem, gente. Tem o trocador de bebê. Mas o Miguel não cabe ali de forma alguma. Fala do aniversário da Gabi.
nós fomos no aniversário de uma amiguinha da sala dela e aí fui eu, a enfermeira, o Miguel e eu. Aí eu precisei trocar ele. Fui perguntar onde eu podia trocar. Aí a mulher, maior inocente, Sim. eu ainda mostrei, eu preciso trocar ele. Tem um trocador lá em cima. Lá em que cima. Tem Tem cadeira, né? Não, lá em cima. Tem escada e também tem elevador. Ai, que Só bom. que a cadeira do Miguel é grande. O elevador eu já desci morrendo de medo de cair, porque ele é aberto. Sabe assim? Aí tudo bem, descemos. Aí eu falei pra ele, moço, o trocador que tem lá em cima é pra uma criança desse tamanho ou é um trocador de bebê? É de bebê. Eu falei, então, como é que eu vou fazer, né? Aí eu olhei ao redor, assim, porque o banheiro bem pequeno, só tinha um vaso assim do lado de fora que tinha um lavabo, né? Aí eu olhei aquele brinquedão assim, que embaixo tem um tablado, né? Meio A mãe dando jeito. Não, mas eu fiquei morrendo de vergonha. Sim. Porque eu ajoelhei ali, coloquei a cadeira às minhas costas, porque as pessoas estavam sentadas ali, comendo. E eu ia trocar uma fralda, gente. Não é agradável. Isso, né, Denise? Né? Eu fiquei com vergonha. A sorte é que o Miguel não entende, mas mesmo assim, ele ficou bem exposto ali, né? E essa é uma dificuldade que eu tenho todo ano. Porque se tem uma coisa que eu priorizo, é fazer o nosso aniversário. Porque pelo fato de nós fazermos aniversário todos no mesmo dia. E Ele também faz no mesmo dia? Os Caramba. três presentes, viu? Tem que dar um presente pra Vanessa, tem que dar um presente pra Valentina e um presente pro Miguel. Fran Miriam tá falando que numa dessas crianças com algum problema tem um acompanhante, acho perfeito. Nas escolas. Então, nossa, no mesmo dia que vocês fazem? Dia 25 de junho. 3 presentes ao ano. Então, e toda vez que eu vou procurar um salão para fazer uma festa, nunca tem um salão que tenha um trocador, ou aquele de mármore, porque é aquele que a gente abre e fecha, Sim. se eu colocar o Miguel ali, Não, corre o risco da cantaria. cai. E não tem. Uma Nossa. almofadinha, não tem. Pronto, a gente já tem que ver isso, né? Exato, já chegou salões em Almir que eles colocaram uma mesa, assim, e um colchão em cima. Sim. Mas porque o banheiro era maior, mas quando você vai nesse seu banheiro é menor, Pequeno, não tem né? aonde pôr. Ou eu faço a troca, onde todo mundo vê, só que é bem chato. Você foi só com a Valentina no aniversário da Agnes, né? Só. Porque lá, não sei, mas lá onde a gente trocava ela, era uma espação, eu não sei se Não, já eles fui em fazem festa, alguma aí eu coisa já em troquei ali. acessibilidade. Eu já troquei ali. Ah, Mas difícil. até mesmo o banheiro, se colocasse uma mesa com É, colchão, Uma também mesa, daria. né? Uma Também mesa, daria. gente. Mas tipo, eu vou no cinema, não tem como trocar pra criança. É É um bem shopping, difícil. né? Não tem. Eu troco ainda no tipo e eu consigo trocar lá no das crianças, Tem, porque ele é de lugar. mármore, assim. É de Então mármore. eu junto 2 colchãozinhos daquele e troco ele. Aí a mãe sempre A gente O problema não vai ser o trocador pra você não, Miguel. Você vai passear sempre com a gente, né? E ele já foi lá na chácara uma vez, fez cocô, mas teve acessibilidade, conta aí. Sim, sim. É. Lá a gente dá um jeito. Sim. Lá tem um negócio, é um sofá, né, que se deita assim, A com o gente- ar ali. A gente A dorme, gente Miguel. faz. Nem que for um colchãozinho no chão, Sim. mas a gente não Ah, deixa. e outra coisa O de... Miguel não vai ficar em casa por conta do trocador do Miguel. E outra coisa de... Você já passou por algum momento assim de preconceito, algum momento desconfortável com pessoas, né? Você chegar com a cadeira e alguém... Ai, imagina. Inclusive tem um que eu não esqueço até hoje, porque o Miguel, pelo fato de ter tido quadril luxado, ele tem quadril luxado desde uns 6 meses mais ou menos de vida. Só que até então, como ele não ficava em pé, os médicos acharam assim, que não precisava operar, né? Mas mesmo assim tentaram fazer com que ele, usando um suspensório de Pavlik, que é um suspensório que você É melhor você explicar esses nomes, é Vanessa. meio um suspensório mesmo que puxa a perninha assim, que fica na posição que encaixa a cabecinha do fêmur no quadril, né? Sim. Então, além desse suspensório, o Miguel usava capacete, porque ele tinha plagiocefalia. Gente, E a esses nomes cabeça, é só a mãe dele era mesmo. bem torta. Então, enquanto a criança, até 1 ano e meio, ela pode ser corrigida, né? Então, a gente foi atrás, achamos esse capacete, foi feito para ele, na medida dele, e ele usava, então, o capacete
eu suspensório. Né? Então imagina a cena, as perninhas dele ficavam igual de uma rãzinha assim, e com o capacetinho. Aí fui no antigo Walmart. Aí tô passeando com ele lá dentro, chega uma mulher, uma senhora e uma mulher. A mulher chegou em mim assim, por que ele tá assim? Que é isso? Por que isso? Desse jeito, gente. Nem entendeu. Por que a senhora tá assim? Aí eu fiquei Ela assim, tá perguntar isso, né? Chocada. Aí, na maior educação, eu expliquei pra ela, eu falei, gente do céu, todo mundo que tava por perto olhou, porque ela chegou meio que gritando assim, sabe? Como se eu estivesse judiando da criança, sabe? Expliquei pra ela na maior educação. Quando a gente sai, né, Valentina, teve uma vez, eu não lembro se você estava junto, mas acho que estava, que nós fomos no centro de Americana, que a gente precisava comprar alguma coisa, não me recordo. Eu me senti como se eu fosse um ET. Sim. Porque todo mundo olhava para ele. Não sei se pelo fato da ventilação mecânica, da traqueostomia, eu não sei. E assim, olhando para ele, ele tem um rostinho que dá para ver que ele tem uma síndrome. Mas olhando para ele, ele é uma criança normal, né? Só não anda, né? Mas eu me senti muito mal. Nossa, gente, como pode, né? Mas também tem aquelas pessoas, né, Vanessa, que chega, quer fazer um carinho, quer pegar, quer perguntar. Que abençoa. Eu fui no médico mesmo quarta-feira, uma senhora achei uma graça. Ela chegou com uma mãozinha nele assim, falou, que Deus te abençoe, né? E depois pra mim também, e pra você também, que te dê toda a força que você necessita para cuidar desse anjo. Eu achei assim, sabe? E assim, a gente não precisa de muito, né? Um simples sorriso, Deus te abençoe, né? Exato. Já muda o nosso dia. Sim. Né? E você tem uma rotina assim de médico todo mês que você tem que passar assim com ele obrigatoriamente? Como funciona essa rotina de médico? O Miguel recebe um médico do home care em casa todo mês. Fora esse médico, a gente também leva na médica do Casey todo mês, né? Na doutora Cristiane, para estar acompanhando ele. E mesmo assim, se eu preciso, eu ainda marco com a doutora, com a doutora Fabrícia. Sim, Né? psiquiatra. Não, ela é pediatra. Pediatra, sim. Ela é intensivista, acho que falam, né? Então ela tem muito conhecimento, né? Então quando tem alguma coisa assim, mas ele é bem, vamos dizer, assessorado, assim, Bem, né? ele tem advogada, Miguel tem advogada, tem enfermeira, tem dentista, tem mãe, tem pai, tem irmã, tem dentista. Eu não sei o filho de vocês, mas as crianças atípicas, até as típicas, podem escovar os dentes, né? Então o Miguel tem assim uns tártaros, né? E eu tenho muita essa preocupação. E aí eu levo na dentista, elas olham e falam assim, gente, mas tá bonitinho, você não tem noção o que é tártaro, né? Mas mesmo assim, ela com todo carinho faz a limpeza nele, gente, e ele deixa. Ele deixa, né? Deixa. Ele é muito bonzinho. Realmente ele é muito bonzinho mesmo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ou se as pessoas só estão acompanhando. O Vitor, Valentina puxou pra Kedma. O Vitor, Valentina. Você puxou pra Kedma. Vitor, ela tá sentadinha na cadeira da Kedma, né? Verdade. E você tá aí atento? Escreve alguma coisa aí pra mamãe ler pra você, pra perguntar pras meninas. Escreve aí que daqui a pouquinho eu vou ler. Vitor é nosso. Como fala? Quando o Vitor é o nosso espectador, nosso impulsionador, aquele que torce pra gente dar certo. Verdade. Nosso fã. Você é nosso fã, né, Vitor? Então vamos ver, gente, o que tem aqui de perguntas. Mãe, chama Léa. Sei não, quem que é? Não sei não. Tudo bem, Vitor? Vai lá, Lana, Vitor. Oi. Não quer falar, Valentina? Com vergonha? Tá com vergonha? Oi, Vanessa. Então tá, gente. Eu ia até perguntar alguma coisa que eu tinha perguntado do médico. Mas eu ia te perguntar uma outra coisa que agora Só um minutinho. O Miguel já fez quantas cirurgias? Porque a maioria das crianças opera otite, amígdalas, né? Adenoide. O Miguel não precisou. Isso aí nunca. Ele fez cirurgia de hérnia inguinal,
quadril, para fazer GTT, para fazer tráqueo e do refluxo. Nossa, já fiz 5 vezes. 5 cirurgias. Se eu não Se não faltou perdi nenhuma, né? nenhuma, são essas aí. Exato. Vanessa, e os seus pais com o Miguel? Porque assim, o Miguel é o neto único do lado de lá, né? Neto único homem, Valentina, a neta menina. Dos dois lados. Dos dois lados. São netos únicos. Os primeiros. Ai, gente! É bom, né, Valentina? Os Ser... é bom ser neta única dos dois lados. E Muito ainda mais um querida, menino e né? uma menina, né? Porque eles Nossa. têm esse contato com os dois, né? Nossa. Os meus pais, eles dão a vida por eles. Gente, se eu falar que eu preciso de tal coisa, mesmo que eles não tenham condições, eles dão um jeito. Dá um jeito, Dão né? um jeito e fazem. Que nem tudo que eu peço, pai, eu tenho que levar o Miguel a São Paulo. Ele vai. Vai, né? Pai, eu preciso ir em tal lugar comprar tal coisa para o Miguel. Ele vai. Pai, eu preciso que leve a Valentina no médico porque eu vou estar ou na clínica ou trabalhando. Ele vai. É a Valentina. Eles doam mesmo, né? Muito. Doam por amor, né? Sim, sabe? Eu conheço, né? Eu conheço a mãe da Vanessa, o pai dela, a irmã Verônica, né? Todo mundo muito cuidadoso com o Miguel. Verdade, isso mesmo. Gente, alguma pergunta? Mãe, chama a Liliane e Gabriel Cher. Vitor, um dia a gente vai chamar aqui a Leile, os donos das uteras. Ele E também. aí o Gabriel vai vir, a Leile vai vir, os terapeutas né, os seus terapeutas, os terapeutas do Pedro, do Azar, do Miguel também vai vir aqui, virão participar com a gente, viu, filho? Ele tá preocupado aqui. Ele tá querendo chamar a gente. Então é isso, né, gente? Foi isso bom, mesmo. né, nossa conversa, nosso diálogo sobre a maternidade da Vanessa. Eu lembrei da pergunta. Lembrou? Então Eu ia pergunta. te perguntar, porque assim, você sabe se é o único caso aqui em Americana. Em Americana tem uma menina Aham. que chama Yasmin, que é atendida pela APAI. Porém, eu não a conheço. Mas ela é Ela deve novinha. ter. Não, quando o Miguel nasceu, ela devia ter uns 7 anos. Nossa. Então ela já é uma adolescente. Mas assim, quem atende ela e que já atendeu o Miguel diz que assim, o rosto é igual. E assim, todas as mães que eu tenho contato, ou pelas redes sociais, ou no WhatsApp, né, daqui do Brasil, eles são todos iguais. Assim, é como se fosse tipo a síndrome de Down, que são Sim. todos parecidos. A Alistair Killian também. Tem muitos casos no Brasil, no São Quando o Paulo. Miguel nasceu, eu vou falar do mundo, assim, quando ele nasceu, tinham relatos de que tinha mais ou menos 500 casos no mundo. Porém, deve ter aumentado esse número. Né? Miguel tá Aqui no nove Brasil, anos. eu faço parte de um grupo que tem 54 crianças, mas eu acredito que deva ter mais, porque quando ele nasceu eu fiquei completamente perdida, Sim. não sabia nada da síndrome, e se você pesquisar, não tem muitos relatos, né? Tem Tá. apenas um estudo lá, Nossa. que será sempre a mesma coisa, assim, né? Então, eu me recordo que alguma conhecida do meu ex-marido nos colocou nesse grupo. Não sei como ela descobriu, mas assim, me ajudou muito. Você descobriu da síndrome com quanto tempo ele tinha? O diagnóstico mesmo veio com 5 meses. E aí a gente foi no geneticista, né, com 3 meses, aí colheu o exame, um mapeamento genético, e demora 60 dias o resultado. Vocês não têm noção como foi minha angústia, acreditando de que ele não ia ter nada, sabe? Mas assim, aí a hora que vem o diagnóstico, por um lado foi difícil, mas por outro lado eu sabia com que eu estava lidando, né? Sim. Então aí foi mais não era mais fácil. desconhecido, né, Sim. Vanessa? Aí foi mais Sim. fácil. E desde então, é essa vida. Essa vida. Essa vida que eu não reclamo, é difícil, tem vezes que eu tô cansada, mas gente, eu falo que essas crianças assim, né, eu aprendo muito com eles. Claro. Aprende com a Valentina. Quer falar alguma coisa, Valentina? Eu preciso ir no banheiro. Ai, então vai, Valentina. Pode.
Vai no banheiro, Valentina, você sabe o caminho. É isso, Uma gente. apertada. Complicado. É isso, gente. Essa foi a nossa apresentação aqui hoje, entrevista com a Vanessa, né? E ela falou bastante coisa interessante, coisa que eu nem imaginava também. É muito legal, né? Compartilhar todas as informações de todo mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Sigam o nosso canal no Segue YouTube. lá, se inscreve lá, Como que é o gente. nosso nome mesmo? É 4 Vozes, 1000 Histórias. A gente precisa de inscrito no YouTube para poder transmitir ao vivo, gente. E a gente conta com vocês.